Estamos ao vivo com a nossa live de quarta-feira e hoje o tema é ego. Vamos conversar sobre ego. Afinal de contas, o que é isso? O ego é uma coisa boa? O ego é uma coisa ruim? Vamos conversar hoje temos uma convidada muito especial. Ontem, né, a gente fez uma live juntas. Hoje foi tão legal que a gente vai continuar conversando, só que agora sobre esse assunto ego. Ela já está aqui na sala, a Laine. Deixa eu chamar a nossa convidada. Vai ser um bate-papo muito legal, gente. Se tiver alguém aqui na live que assistiu a live de ontem, levanta a mãozinha para eu saber. Ah, olá! Boa noite, tudo bem? Boa noite, Laine. Tudo bem, Nossa, querida? meu ego já tava aqui, ó, palpitando, meu bem. Então, eu vou te contar, menina. Atrasei 1 minuto porque o Instagram travou na tela. Eu não conseguia ir para o ao vivo. Já aconteceu isso Aí sabe o que eu comigo? fiz? Reiniciei o celular, respira, Aham. segura, porque o ego quer que tudo seja bem feito, né? Mas olha que legal. Sim, Ó, várias Giovana pessoas. estava aqui ontem, a Karen, a Arlete, Fabiana. Ah, que legal. Arlete, Acho que o Thiago Thiago. também. Já vi várias pessoas também que Sejam tá vindo. muito, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai, ontem, por conta dessa coisa de mudar de perfil e de trocar, foi tudo. Eu já entrei de sola no conteúdo. Então eu acho que eu nem me apresentei direito. E também, para quem segue o meu perfil, mas não conhece a Laine, eu vou pedir para que ela faça uma apresentação dela. Pode ser, Laine? Claro, por que não, né? Bom, Então vamos lá, primeiro, querida. muito obrigado, né, por me recepcionar novamente no seu canal. Ontem a gente prometeu que você ia falar da sua história. Nossa, não falou. Nada, não falei nada. Bom, enfim, meu nome é Elaine Sardelli, eu trabalho com pessoas com desenvolvimento pessoal e principalmente no foco de relacionamentos, relacionamento familiar e né, com foco especial em relacionamento de casal. Então, quem está aqui, que segue a Bárbara, eu convido também a começar a seguir o meu perfil, né, Bárbara? Eu acredito que o nosso conteúdo se complementa muito, a gente fala muito a mesma língua, tem tudo a ver. Se vocês gostam Uhum. dela, vocês vão gostar um pouquinho também do meu. Tenho certeza que sim, Laine. Sabe aqueles encontros assim que a gente tem e aí troca 5 minutos de conversa e você fala assim, gente, não é que bateu? Não é que deu liga? Eu sinto isso, Laine, Parece que que já deu liga. conhecia. Não é? Foi fácil. Até porque a gente conversou um pouquinho antes da live de ontem e aí descobri que a gente tem muita coisa em comum, né? Nós Sim. duas temos 2 filhos, na segunda gestação passamos pela mesma experiência, né? De sofrer um aborto. Então, são coisas da vida que fazem com que a gente cresça, né, Elaine? Que a gente Muito, busque o autoconhecimento. Não é verdade? muito. Esses dias acho que eu até comentei ontem, né, que a vida fala, eu vi uma frase que eu achei interessante, que Deus não quer te ver sofrendo, Deus quer te ver crescendo, mas às vezes é através do sofrimento que você cresce, né? E quando a gente É, aprende a lidar com isso, não precisa ter sofrimento. A dor é inevitável, né? Mas a gente pode passar com sim. mais leveza, com mais tranquilidade, com mais confiança, dando espaço para essa centelha que está dentro de nós, né? Que muitas vezes está Sim. envolta num ego que não nos permite encontrá-la. Vamos falar muito sobre isso. Sabe, Elaine, tem uma frase que eu adoro, que fala assim: o mal serve de trono para o bem. Eu acho isso de uma beleza, porque se você consegue viver qualquer situação e o ego não permite que a gente olhe isso, não é Não, verdade? O ego é, vai fazer julgamento. Mas quando você deixa esse ego de lado um pouquinho e você enxerga qualquer situação da sua vida como uma oportunidade de aprendizado, como um trono mesmo, o mal servindo de trono para que o bem, a bondade, a superação, a força, a coragem
assuma esse trono. Mas se a gente se guiar pelo ego, vai ficar difícil, né? Você sabe que meus meninos aqui, às vezes acontece alguma coisa e eles vêm me contar com bravo, sabe? Você acha que isso é ruim? Isso é mal? É, lógico que é mal, mãe. Eu falei, pois é, mas eu falo, mas o mal também trabalha para o bem. Perceba o que está acontecendo, Sim. que vai ser melhor daqui a pouco. Eles ficam muito com muita raiva. Eles ficam muito bravos comigo. Ai, caramba, mãe, era pra você eu xingar. Acredito. Era pra Pois xingar, né? ela Ai, ficou brava. E eu não tô nem aí, não, meu filho, relaxa, tudo vai dar certo. O mal trabalha pro bem. Agora você não tá enxergando a coisa boa, mas daqui a pouco você vai ver que era melhor assim. E assim Sempre. vai, né? Mas, Bárbara, Sempre. quando você falou, quando a gente comentou, né, do que falar e tal, qual seria o assunto, você viu que foi muito espontâneo. Na hora eu falei, né? Na hora eu falei, vamos falar do ego, né, no seu canal? Aí você falou, não tenho nada sobre isso, pronto, vamos. Eu falei, ué, de onde Olha que eu tirei interessante, isso? Laine, eu fiz entre o dia 10 de fevereiro e o dia 26 de junho, eu fiz 100 lives, de segunda a sexta-feira. Nenhuma das 100 lives eu falei especificamente sobre o assunto ego. Tá vendo? Eu acho que eu não sei nem se eu usei muito esse termo. Mas por isso que quando você sugeriu, eu falei, Laine, excelente, vamos falar sobre esse assunto, porque a gente tem opiniões assim muito... Às vezes a gente nem sabe direito o que significa isso, ouve falar que é uma coisa ruim. Exato. Então eu vou pedir para você trazer um pouquinho disso. O que você entende por ego? Então, né? O que é o ego, afinal de contas? Quando eu comecei a estudar o autoconhecimento, isso há acho que uns 6 anos, mais ou menos, 6, 7 anos, uns 7 anos, foi uma coisa que demorou muito para eu conseguir compreender o que era. Porque realmente, em todo lugar você fala, tudo que é negativo liga no ego, né? Nossa, então eu tenho que parar com esse ego, eu tenho que acabar com esse ego tá me matando, nossa, né? Era tanta frase negativa que eu pensei, gente, eu não sei o que é isso não, mas eu vou ter que parar com isso também, né? Eu preciso descobrir o que é para poder eliminar, não é? Quando a gente entra nessa área, nesse universo, né, do autoconhecimento, a gente ouve muito essa palavra. Né, esse termo, que talvez não é usado. Tipo, eu acredito que na religião seja usado o pecador, né? O eu pecador, né? Não se fala em ego. Enfim, é usado outros termos, mas não necessariamente esse que é tão utilizado no autoconhecimento. E uma vez eu estava assistindo uma palestra do Hélio Couto e ele falou assim: os grandes fazedores, tipo Jesus, né? Todas as pessoas que fizeram grande diferença na vida tinham um ego muito forte. Eu falei, pronto, gente. Eu querendo matar o ego, o Hélio fala que o ego tem que ser forte. Eu falei, como assim agora? Né? Você percebeu? Virou um nó na minha cabeça. Como assim? Todo mundo quer matar o ego e o Hélio falando que o ego tem que ser forte. Agora lascou, né? E nisso eu comecei a meio que essa busca pelo ego. E assim, demorou muito para eu chegar numa conclusão, entendeu? E no meu canal, quem me acompanha nas minhas lives, percebe que eu nunca falo esse termo. Eu nunca falo o ego. Eu falo outras maneiras, mas eu não chego nesse, né? Até hoje não cheguei. E quando eu vi o teu conteúdo, que eu vi que é muito aberto, que você fala de bastante coisa, né? De vários termos, falei, cara, é lá, dá pra gente falar sobre isso lá. Porque você vai... Aliás, eu queria fazer uma pergunta. Para quem está assistindo a live agora, você, no seu entendimento, você acha que você tem um grande ego ou um ego pequeno? Eu vou pedir para você colocar aqui nos comentários como é que você se vê? Fazendo assim uma autoanálise bem superficial. Você acha que você tem um grande ego ou um ego pequenininho? Coloca aqui nos comentários para a gente conversar. E já aproveitando a deixa, se você quiser também apertar ali no aviãozinho para convidar alguém para essa conversa, convide. Não é meu ego que está pedindo para você. Mas eu vou ficar muito feliz se muitas pessoas aparecerem. Mentira, é o meu ego, sim! Claro que é o meu ego, né? Minha ferramenta. Lógico que é o ego também. Exatamente. Também. Então, assim, eu achei interessante. Falei, na hora foi muito intuitivo, sabe? Depois eu falei, você falou, vamos. Eu falei, nossa, gente, ela falou, vamos. Não era pra falar, vamos. Eu vou falar, não, vamos conversar, né?
Mas não. Não, eu mergulho. Olha lá, o ego Eu sou gigante. 7 no Enneagrama. Eu mergulho de cabeça. Vamos, vamos, vamos. Tô Grande vendo as pessoas ego. falarem aqui, ó. Márcia, grande ego. A Karen, ego gigantesco. O Thiago tá falando, me vejo sob controle. Legal. Márcia, Legal. seja bem-vinda. Márcia é minha cunhada. Estava morando em Palmas, Tocantins, agora veio embora para São Paulo. Ficou afastada aí uns É dias, né, mesmo? Márcia? Ah, que bom. Ó, até esqueci de fixar o É. comentário. Fixei agora. Mas e aí, nessa tua busca pelo ego, o que você descobriu, A Laine? O Fabiana. que você chegou? A Fabi... Não tenho ego. Hum, Hum, Pois é, então. Gente, não dá para não ter ego. Nós temos ego. O ego faz parte de nós. Nesse mundo, nessa terceira dimensão. Não tem como sobreviver sem ego, né? O ego é uma ferramenta. E é uma ferramenta que é a fazedora, é a tarefeira. Sem nosso ego, a gente não é nada. Nesse lugar onde nós estamos. O problema é que nesse plano tridimensional. o problema é que quando nós não temos domínio, né, sobre esse ego, quando nós não adestramos o nosso ego, ele trabalha na sombra, ele trabalha no medo, na ansiedade, na insegurança. Ele está sempre se sentindo ameaçado, certo? É isso que você entende também, Bárbara? Certíssimo. Então, eu Tenho, imaginei. eu entendo. Continue. Uma vez eu estava em uma aula na Gnosis e o instrutor deu um exemplo que eu achei bem interessante. Ele falou: imagina que nós somos uma garrafinha de vidro, né? E dentro de nós tem uma lâmpada bem pequenininha. Tipo assim, dessa embalagem, 97% é garrafa, 3% é lâmpada. Então, 3% é a centelha divina que está dentro de mim. É Deus em mim. É a minha centelha. Uhum. E 97% é o meu ego. Então, eu preciso desse ego para poder viver aqui. Só que o meu ego, ele tem que estar em harmonia com a minha centelha para poder trabalhar para o meu bem. O problema... E, gente, deu uma travada aqui. Acho que a Laine caiu, mas ela volta. Ela estava numa explicação tão interessante dessa questão de centelha divina e ego. Vamos ver se ela, porque para mim não está nem aparecendo a Laine aqui para eu poder chamá-la. Olha, é impressionante quando a gente se junta. Ah, agora sim, vamos ver se vai dar para voltar aqui. Eu acho que a gente fala de temas muito fortes, não sei. A gente mexe com uma energia. Mulher, que é isso? Cair, gente. Não é. Eu falei, eu acho que a gente fala de umas energias assim, uma coisa muito forte, não é? Caí, simplesmente parou tudo, o vídeo ao vivo finalizado. Eu falei, nossa, como assim eu tô falando? Pois Mal é. educado. Não, estamos aqui. Ok, voltamos então. Laine, Até onde você que estava você... falando da luzinha, dos 3% centelha divina e dos 97% a garrafa. Exatamente. Então, quando a gente não domina esse nosso ego, quando a gente não encara ele, não pega no colo e não acalenta essas dores, esses medos que ele sente, a gente acaba trabalhando na sombra e esse ego nos atrapalha. Então, aquelas sensações que nós temos de... Quer dizer, nós precisamos entender que ele não é ruim. Não é, Bárbara? Ele é bom, nós precisamos dele. Então, o ego nos identifica nesse plano. Por que eu falei que é aqui, né? Quer dizer, o time que eu torço, né? Se eu torço para algum time, é meu ego. Se o país que eu moro é meu ego. O meu endereço faz parte do meu ego, né? O meu corpo físico faz parte do meu ego. Minhas roupas, as coisas que eu gosto. Olha só, alguém tá... Edilene. A Legal, eu tava Edilene falando... falou, eu estava falando sobre isso com uma amiga, da Agora minha mesmo. necessidade de elogios. Ah, tá. Então, vem do nosso Tá. ego, né? Sim, Pode me sim. interromper se você quiser falar. Então, tudo isso que é o nosso físico, nosso corpo físico, nosso RG, nosso carteira de identidade mesmo, né? O documento, nossa família, é nosso ego, né? Me identifica, certo? Mas também tem aquela parte, a parte emocional, os meus desejos, faz parte do meu ego.
né? O meu desejo. Osho fala assim que o desejo é a necessidade que enlouqueceu. Puro ego. Peraí, repete que isso é interessante. Como é que é a fala do Osho? O desejo é a necessidade que enlouqueceu. Então ela pode ser positiva, né? Enlouqueceu deslumbradamente, como pode ser negativa, né? Como pode ser aquilo que me envenena, que me mata. Então o desejo é do ego. Essa parte mental. Mas a necessidade não. Exatamente. Quando passa, né? Quando porque vou te falar uma coisa, Laine. Antes de eu fazer psicologia, minha primeira, lá com 17 anos, eu prestei publicidade e psicologia. Mas aí o meu ego falou mais alto. E falou mesmo. Porque eu pensei assim, qual das duas carreiras vai me dar maior destaque? Eu gosto da coisa da comunicação, eu vou me realizar, eu vou ganhar dinheiro, eu vou ter notoriedade. E aí eu fui para a publicidade e deixei a psicologia de lado. Trabalhei em agência, comecei a dar aula, né, na faculdade para o curso de publicidade, e uma das frases muito forte era assim, quando a gente estudava a pirâmide das necessidades, né, do ser humano, a gente via que assim, as necessidades, então, por exemplo, eu preciso dormir, é uma necessidade. Sim. Eu preciso me alimentar, as necessidades fisiológicas, o próprio sexo é uma necessidade também. Agora, para eu vender qualquer produto, eu preciso transformar aquela necessidade num desejo. Exato. E aí eu vou reverter essa necessidade, não é só uma comida, é a comida no restaurante chique. Não é só uma roupa, é a roupa da moda que todo mundo vai te identificar. Isso que você falou, o ego como aquilo que a gente se identifica. Exatamente. Né? Quando a gente vai pegar algumas religiões, por exemplo, o budismo, eu sofria muito tentando estudar o budismo e eles falavam do não desejo. Né? E eu falo, mas como que não vai ter desejo? Mas, gente, eu tenho tantos desejos na minha vida, como é que eu vou abrir mão do desejo? Mas o ego, ele está muito conectado com o desejo e não com a necessidade. Exatamente, mas também não é negativo, porque quando o meu ego ele está adestrado, ele é perfeito, porque ele me leva exatamente para onde eu preciso ir e me dá esse poder de ação, né? Porque se eu também não tenho desejo, eu não vivo. Né? Eu fico estagnada, eu não cresço, eu não evoluo. O que eu vim fazer aqui? Vim passar por experiências para evoluir, não é? Para fazer com que a minha centelha divina tenha essa consciência, tenha essas experiências nessa vida. Então, assim, quando a gente entende que o ego ele não é ruim, mas a gente precisa, sim, educá-lo, nos educar, os nossos hábitos, né? Então, se a gente for ver bem, tipo, a pessoa muito tímida, ela tem um ego que está fora de controle. Não é? Ai, não tenho moeda aqui para mostrar os dois lados. Porque é tão engraçado, as pessoas julgam assim. Ai, fulano é muito falante, é muito extrovertido, gosta de chamar atenção, tem um grande ego. Só que aquela outra pessoa, que é o outro lado da moeda, que também é muito tímida, que também não quer correr o risco de falar alguma coisa e alguém dizer que está errado, não quer se expor, não quer levar, né, receber alguma crítica, também é um ego se manifestando ali fortemente. Porque quando eu deixo o ego de lado, isso que a gente estava falando do desejo, da necessidade, eu vou me expressar, eu preciso me expressar, é importante, então eu vou me expressar. Não preciso, não é necessário, então eu também não preciso falar só para me mostrar. Então, eu percebo isso que é muito interessante. A gente acha que ego é tudo que é grande, né? Ah, isso é o ego. Sim, mas quando você está do outro lado da moeda, também é um ego forte, lutando pela manutenção da imagem. Exatamente. Né? Orgulho, ego. Egoísmo, ego. Vaidade, ego. Quer dizer, tudo que a gente sente, né, nesse geral, assim, vem do ego. Mas isso pode ser positivo e pode ser negativo. Essa ação que nós estamos fazendo agora, ego. Quem que está se manifestando aqui? É o ego, né? Então, quando você tem uma missão... Não, é você, Laine. Eu não, aqui não tem ego, não. Eu sou pura luz. Você não tá vendo aqui, ó?
Mas Ego, ego. a luz precisa do ego para se manifestar, né? Porque senão como é que a gente ia aparecer? Como é que a gente ia Laine, falar? eu gosto muito dessa postura, porque a gente pensa assim, no caminho, né, da evolução, você pensa, nossa, eu quero ser luz, lindo, mas para você se manifestar na terceira dimensão, você tem que ter uma estrutura, você tem que ter algo, um vasilhame, vamos dizer assim, que vai dar base para ser preenchido. Que a luz seja o preenchimento. Agora, o que vai dar forma para esse negócio aqui? Exato. Vai precisar do ego. Mas não Você tem vai precisar. como, Como você né? falou, né? Da luzinha e da garrafa. Você vai precisar, né? Não tem como. Aqui não tem como a luzinha andar sozinha, menos que eu fique o dia inteiro meditando, 100% do tempo. Mas e aí, eu tô fazendo o quê? Eu tô contribuindo em quê? Né? As pessoas também precisam dos meus dons, dos meus talentos. Então, quando eu tenho uma missão que eu consigo sentir, né, a minha intuição, consigo acalentar a minha mente, acalmar a minha mente, sentir a minha intuição, porque a intuição, ela é a voz da sabedoria. E a gente só consegue sentir a intuição a hora que o nosso ego tá calminho, baixinho. Ai, olha, eu tenho uma história de ego boa para contar aqui. Agora é a minha apresentação para quem segue a Laine e não me segue, né? Você vai entender um pouquinho o que o ego faz com a gente. Eu falei que eu fazia publicidade, depois comecei a trabalhar com isso, me desmotivei, fui fazer psicologia. Eu já estava com 32 anos quando eu voltei para a faculdade. E eu sempre quis, Laine, unir as duas coisas. A comunicação com a psicologia, sabe? Eu me vejo uma comunicadora, mas falando sobre assuntos de autoconhecimento e tal. Só que até o ano passado, até outubro do ano passado, o meu ego, que tinha medo que eu fosse julgada, que os haters, eu nem sei o que é isso, eu nunca encontrei um hater na minha vida, mas eu morria de medo de encontrar um hater nas redes sociais. Então o meu ego, querendo me proteger, eu não me permitia fazer o que nós estamos fazendo agora, ligar uma câmera e falar. E falar, e abrir o peito, abrir a mente. Aí eu tive uma paralisia facial em outubro do ano passado. E eu fiquei com o lado direito completamente paralisado. E aí eu pensei, meu Deus, eu não sei se eu vou curar. A taxa de cura é alta, mas tem pessoas que não se curam, tá? Se eu tava com a boca desse jeito, Lani, eu pensei, se o meu ego, por conta do ego, eu nunca fiz aquilo que o meu coração pedia, vou espirrar, desculpa. Saúde. Que a minha alma pedia, e eu estava com o rosto perfeito, agora, com o rosto torto, eu vou ligar a câmera, e eu tinha tanto medo do julgamento, né, paralisada, o meu ego me paralisando com medo do julgamento, que eu falei, agora eu vou ligar a câmera, e eu vou começar a fazer vídeo, e eu vou pro Instagram com a cara torta, porque se eu sobreviver, e eu sobrevivi para contar a história, né, mas eu consegui, isso que você está falando de adestrar o ego, foi o que eu fiz na prática. Eu falei, quer saber? O que eu tenho para falar, o desejo que eu tenho de compartilhar, ele é muito maior do que a aparência do meu rosto nesse momento, o julgamento que alguém pode fazer de mim, e no processo de fazer, e aí eu decidi fazer 100 lives, aqui no meu perfil, tem no IGTV, algumas lives eu deixei gravadas, porque 100, né? Muita coisa. Mas tem a primeira. Você vai ver a minha primeira live, eu falando assim com a boca torta, eu não conseguia piscar direito, eu piscava assim. Porque o outro, ou não piscava, era uma coisa meio assim, sabe? Meio estranho. Mas, Laine, a hora que eu peguei o ego e só coloquei ele na retaguarda, você existe, você é importante, mas você não me paralisa mais. Aconteceu uma mágica na minha vida. Não só do crescimento interno, mas da cura mesmo, sabe? De fazer. Claro que eu ainda tenho alguma coisa, e vou ser muito honesta. Toda vez que eu sinto que eu não consigo fazer um movimento, eu não consigo fazer no, assim, ó, a cara de brava, não consigo fazer desse lado. Mas você sabe que eu tenho até um carinho por essa pequena deficiência, essa pequena paralisia, porque ela me lembra o tempo inteiro
o que é importante. Então, quando eu vejo um vídeo e eu vejo que eu ainda dou uma entortadinha na boca, que o piscar ainda sai meio, Diferente. né, assim, não sai muito simultâneo, nessas horas eu penso, isso é sempre uma marca para mim, o que é o realmente importante? É a mensagem, é a palavra, é a energia, ou é, né? Agora, também não vou ser hipócrita para vocês, que o meu ego, eu acabei com ele porque eu estou usando um filtro, inclusive maravilhoso, que me deixa com cílios, ó, gigantes aqui, ó, tá? Então também não sou Madre Teresa, não. Uso filtro, quero ficar bonitinha, mas eu precisei colocar o ego no devido lugar. Então, mas não é negativo isso. A gente querer ser bonita, a gente querer falar bem, a gente querer aprender mais, a gente querer, enfim, se apresentar de uma maneira. Porque nós estamos fazendo aquilo que o nosso coração está pedindo. Então, quer dizer, não tem problema nenhum. Nós estamos na terceira dimensão, né? Não tem problema nenhum em trabalhar, em ajudar as pessoas, em receber por isso, né? Em ganhar, em andar de carro bom, em comer comida boa. A gente não tem problema nenhum em nada disso. O problema é quando isso sobe para a cabeça e você acha que é melhor do que os outros por causa disso. E você vira escravo, Disso. né? Eu entendo que, assim, tudo é bom. E quando é que deixa de ser bom? Quando a gente vira escravo. Então, a religião é muito boa, mas se você é escravo da religião, a saúde é muito boa, mas se você é escravo da saúde, do corpo, da alimentação, não, porque tem que comer 207 gramas e meio, senão, cara, se você comer 200, 210, vai lá. Virou escravidão, né? Não funciona, né, Elaine? Não funciona. E em nada, né? Em absolutamente nada. A Aline fez um comentário lá, Bárbara. Tá vendo? Tô vendo aqui, ó. Ela tá falando. Peraí, deixa eu ver. Aqui. Bárbara, as pessoas tendem a julgar. Perdi aqui um pedaço. Tendem a julgar menos aquilo que nos leva a ter mais sensibilidade. E você pode ter se fortalecido por isso também. Com certeza. É verdade, Aline. Com certeza. As pessoas falam. Possível. Tem muita gente que fala que quando você tá ruim, né? Quando você tá doente e tal, que você vê quem é amigo de verdade. Não é verdade, né? Quando você tá doente, todo mundo é teu amigo. Todo mundo se sensibiliza. Pois, né? Que a Aline falou. Agora, quando você tá bem. Quem é que fala isso? Leandro Carnal, né? Você já viu ele falando isso? Chama teu amigo e começa a falar: esse ano foi maravilhoso pra mim. Nossa, esse ano eu fiz tudo o que eu queria, eu alcancei, meu relacionamento tá ótimo, eu troquei de carro, eu mudei de cidade, eu fui viajar. Vai observando os traços dele. É o ego puro se manifestando. O ideal mesmo... E olha o outro lado, tá? Fala. O ideal mesmo é a gente fazer as pazes e amar esse ego. E educá-lo. Sim. Né? Porque não adianta eu querer rejeitar a parte de mim, ou eu, aqui. Sim. Então, se eu estou passando pelo processo de autoconhecimento, de amor próprio, eu não posso rejeitar o meu ego. Eu preciso observar o que ele tem para me ensinar. Eu faço uma brincadeira que eu falo assim, se você tivesse uma unha encravada, tá? Da mão, do pé, você mandaria amputar a sua mão? Não, né? Não faz sentido. Você não ia amputar uma parte do seu corpo porque se tem alguma coisa lá que está gerando um incômodo. Por que você vai amputar uma parte da sua psique, uma parte do seu ser? Sim, não faz sentido isso. Não. Quero acabar com o ego. Não, ele não existe mais. Não, você precisa aceitá-lo. É isso que você está falando. Abraçá-lo, acolhê-lo. Né? Porque o medo vem do ego, né? O medo, a ansiedade, as inseguranças, parte do ego. Então, se eu acolho o meu ego, se eu falo, pera lá, estamos passando por uma situação bem delicada, mas é hora de parar, de silenciar. Eu não vou agir naquela euforia, naquela loucura. Para, respira, faz lá uns 2 minutos de meditação, né? Calma, centra, deixa a intuição vir, que a solução vem. O problema é que a gente não aguarda, né? Não tem essa paciência de parar. Eu ia te dar um exemplo, Laine. Quem é tua irmã? Edna Sardelli aqui, ó. Colocar ele no lugar dele. Amando, respeitando, claro. Faz igual na constelação, né? Eu olho você. Eu vejo você. Isso. Fica aqui comigo. Vamos junto. Deixa. Quando muito o nosso legal. Ego, né? Quando o nosso ego entende que, na verdade, ele tá aqui dentro para trabalhar para nossa alma, que é o nosso sonho,
que é aquela voz que vem do coração, que é a centelha divina falando em nós, tudo fica certo. Trabalho em conjunto, né? Porque vem o sonho, que é da alma, e o fazer, que é do ego. Se a gente não tem ego, a gente não tem Sim. força de vontade, a gente não tem como fazer nada. Nossa, isso que você falou agora é muito legal. Essa coisa entre o ser e o fazer, né? A gente acha que, e eu vou acrescentar o ter, para fazer sentido. Sim. A gente acha que a gente primeiro precisa fazer muito, trabalhar, por exemplo, né? Então eu preciso fazer para um dia eu ter dinheiro, por exemplo, para daí eu ser alguma coisa, ser rica. Quando a gente inverte e fala, não, primeiro eu preciso ser. E porque eu sou, eu faço determinadas coisas e não faço outras. E como consequência, eu acabo tendo algumas coisas e não tendo outras. Mas o ser vem antes desse fazer, porque o ego é tarefeiro. Exato. O ego é fazer. É isso aí. E Jung tem uma frase, né? Eu até anotei aqui, ó. O ego frase de Jung. O ego é dotado de um poder, de uma força criativa, conquista tardia da humanidade, a que chamamos vontade. Então, se a gente não tem ego, a gente não tem vontade. Uma pessoa que está depressiva, né, que não consegue fazer nada, que não tem vontade de fazer nada, o ego dela tá fraquíssimo. Como diz o Hélio Couto, precisa fortalecer esse ego, precisa fortalecer essa vontade. Nossa, mulher, que transmissão de pensamento. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar, aí faz sentido a fala do Hélio Couto, falando que Jesus, Buda, esses grandes seres tinham um grande ego, porque eles vieram para esse plano, eles fizeram muita coisa. Mas por que eles fizeram? Porque o ser, eles eram. E porque eles eram, eles fizeram muita coisa. E aí faz sentido. Exato. Por isso que não importa aquilo que a gente faça. Você vai falar, isso é do ego, isso não é do ego. Não existe isso. Eu posso fazer algo por um chamado da minha alma, e vou falar de dinheiro, que as pessoas têm muito pudor em relação a isso. Eu posso me tornar uma pessoa muito rica como um chamado da minha alma, porque com esse dinheiro eu faço muita coisa, ou eu posso me tornar uma pessoa muito rica porque eu sou escrava do meu ego. Então não é o fazer realmente que faz a diferença. Não, né? Você sabe que esse negócio é preciso ser, primeiro ser para depois ter, também foi um negócio que demorou para cair minhas fichas, sabe? Eu sempre falei, mas para internalizar mesmo, para falar, cara, eu preciso ser, que sendo, eu tenho. Demorou um pouco, viu, Bárbara? Eu não vou negar, não. Foi igual a cliente minha fala, não vou mentir, eu acho tão bonitinho quando ela fala isso. Não vou mentir, demorou. Você sabe quando que mudou para mim isso? Um dia eu estava lendo um livro, chama A Cabala do Dinheiro, do Newton Bonder, né? Então, aí lá na Cabala do Dinheiro, tinha uma frase que falava assim, você tem a obrigação, não é direito, tá? Você tem a obrigação de expandir o seu máximo possível até o ponto em que você não prejudique o outro. Quando eu li aquilo, eu falei assim, gente, então se eu nasci, eu tô nesse plano aqui, quantas vezes eu não quis me esconder? E eu vou ser honesta, eu cresci em São Paulo, na Barra Funda, estudei em colégio público, só que quando eu prestei o vestibular, eu passei numa universidade pública também, passei na USP. Eu não contava na Barra Funda, para os meus colegas, eu não contava onde eu estudava. Eu falava, eu estudo lá no Butantã, também é ego. Isso também é uma proteção do ego. E era um medo de dar certo, um medo, Laine, de dar certo e me afastar das pessoas que eu gostava, sabe? Eu tinha medo de... Essa coisa do julgamento é muito forte na minha vida, né? Então eu me encolhia, eu falava, não, dinheiro? Pra que dinheiro? Gente, eu tenho um teto, eu tenho comida, pra que ter dinheiro? E aí, quando eu li, isso me deu um chacoalhão. E aí, quando a minha primeira filha nasceu, aí mudou tudo. Porque aí eu entendi, eu falei, o que eu quero dar para minha filha? Eu quero dar o necessário. Eu não quero que falte nada para minha filha. Então, agora eu tenho um motivo a mais para construir as coisas. Porque não é só para mim.
né? A Cabala vai falar do receber para doar. Então, receba muito e seja o fluxo. Top, seja um né? filtro, né? Um instrumento. Porque quanto menos você tem e quanto menos você é, menos você tem para compartilhar. Sim. Agora, quanto maior você é, esses grandes seres, e por isso esse ego gigantesco também, Forte. mais você tem para deixar de legado, para compartilhar, deixar de exemplo para as pessoas, né? Exatamente, perfeito, né? Muito interessante. Eu falo que hoje o que eu faço, eu devo muito a meu marido. Igual eu te falei ontem, né? Ele trabalha com marketing digital, é ele que me ensina, que me ajuda a fazer essas minhas redes sociais e tal. Mas eu nunca tive essa ambição, sabe? De querer fazer mais, de querer. Não. Pra mim, tá bom, gente. Eu tô cuidando da minha casa, cuido dos meus filhos, tá tudo certo, sabe? Só que isso também é ego. E é um ego sem vontade ainda. Laine, eu acho isso uma verdade tremenda. Se você tem algo para compartilhar com o mundo e você não compartilha, é ego. Claro! É o ego. É essa comparação, sabe? Esse negócio de ficar olhando. Outro dia eu li um post e ele sempre me incentivou, entendeu? Ele falava, amor, você tem que fazer isso, amor, você tá em você precisa fazer isso. E eu pensava, meu Deus. Antes de eu fazer live, ele falava, por que você não faz live? Abre essa câmera e faz. Eu falava, você tá doido? Eu vou falar o quê? Né? Até que eu comecei a fazer. E aí, olha só que maravilha. Eu tenho amado fazer isso. Me fugiu o que eu ia falar antes. A questão do compartilhar, né? Já que volta aí eu... Do ter para compartilhar. Então eu vou contar um outro exemplo aqui de ego, enquanto você vai lembrando isso. Eu falei, né, dessa paralisia que eu tive, só que um pouquinho antes da paralisia, eu estava apresentando um programa na rádio, porque eu achava assim, se é para compartilhar, tem que ir para veículo de massa, né? O negócio... Não, é para compartilhar? Vamos compartilhar para a multidão. E eu não conseguia enxergar o fato de ligar a câmera e, de repente, ter uma única pessoa e que aquela mensagem podia fazer a diferença na vida daquela pessoa. Quando a paralisia veio, e eu falei, agora eu vou com tudo, do jeito que for, eu olhei e falei assim, vamos lá, o que eu tenho nas minhas mãos? Não tinha mais a rádio, né? Tomei uma puxada de tapete lá. Eu falei, o que eu tenho na minha mão? Eu tenho um celular, que nem era o que eu uso agora, era bem furrequinha mesmo. Eu falei, eu tenho um celular e eu tenho uma conexão de internet. Pronto, eu tenho um canal de comunicação. Então, a gente estava falando de desejo e de necessidade. Eu sempre tive uma necessidade de me comunicar, mas o desejo fazia ser uma coisa gigantesca, né? Quando eu realizei essa necessidade, eu falei, eu vou fazer com o que eu tenho. É o que eu tenho. É isso. Né? Eu lembrei, era do julgamento. Eu vi outro dia um post, né? Alguém compartilhou, acho que foi no Instagram mesmo, escrito assim, eu sou uma pessoa que às vezes não termino de assistir a um vídeo porque tenho vergonha alheia, sabe? Quer dizer, eu assisto já julgando, né? Eu pensei, isso impede você de fazer vídeos, meu bem. Porque não tem nada, gente, que nos impede mais de fluir, de fazer, de agir, do que ficar criticando quem faz. Então, quando eu vejo alguém que está começando, que, claro, eu também estou começando, mas quando eu olho os meus vídeos primeiros lá no meu canal do YouTube, eu falo, gente do céu, como é que eu postei isso? Mas eu não tiro, porque do jeito que está lá, a mensagem é boa. Alguém pode se identificar, pode estar ajudando alguém. Eu não estou lá para me mostrar, eu estou lá para mostrar a mensagem, não é? Quando a gente tem uma coisa bacana... Desculpa, eu te cortei aqui. Quando a gente foca no conteúdo, a gente não se preocupa com o que vão pensar da minha sobrancelha, o que vão pensar da minha pele, o que vão pensar. O que vão pensar é problema de quem tá vendo. Quem quiser se agraciar com o meu conteúdo, gracie. Se não quiser, tá cheio de gente no YouTube, no Instagram, não é verdade? Vai para onde se identifica, não tem problema nenhum. Alguém pode ser que goste e tá tudo certo. Sempre, né? Eu acho que alguém colocou um comentário aqui, eu acho que foi o Thiago, não sei, não consegui voltar, que fala assim, que o ego quer tudo para ontem, né? O Thiago. Tem uma beleza, tem uma coisa que é a beleza de você deixar aqueles teus primeiros vídeos, porque você mostra o processo. Exato. E a gente está aqui nesse planeta, né? Todo mundo quer. A gente tem uma frase que fala assim, não compare os seus bastidores com o palco dos outros.
A gente quer o sucesso do outro, a riqueza do outro, a beleza do outro. Sim, mas você quer passar pelo processo que o outro passou? O ego não quer. Não. O ego não quer, né? Quer pagar o Muito preço, forte né? isso. Quando postei uma foto falando que a paralisia não ia me paralisar, falaram isso. Vergonha alheia. Olha isso, Karen. Você vê, né? Que coisa bonita. Eu acho interessante, sabe? Eu acho interessante quando as pessoas fazem esse tipo de comentário. E hoje, com um pouco mais de informação, a gente olha, né? E vê que cada um fala de si mesmo. As pessoas falam de si mesmos. E não age. Ah, então, peraí. Então, é para falar as claras mesmo? Não é para ter pudores de falar, Laine, ninguém julga ninguém. A gente só se julga. A gente só consegue projetar no outro aquilo que a gente não é capaz de ver dentro de nós. Exatamente. Isso E é uma coisa assustadora, né? super encaixa, porque é um mecanismo de defesa de quem? Do ego. Eu não consigo ver isso em mim. Então eu olho para você e falo: nossa, Bárbara, como que você tá aqui hoje desse jeito, né? Mas era para estar em mim, o outro é o meu espelho. Então tudo isso são nossos mecanismos de defesa. E eu acho que a projeção, ela é um dos mecanismos, uma das leis universais mais complicadas da pessoa aceitar, porém é a mais valiosa para a gente se autoconhecer, não é? É. Porque eu olho o outro e eu vejo É mim. muito... Sim. Uma vez eu estava numa aula e aí o professor, né, o monitor, ele falou exatamente isso. Ele estava falando sobre essa questão desse mecanismo de defesa do ego e que aquilo que você enxerga no outro e quanto mais te incomoda no outro, mais está ressoando em algo que dentro de você não pode vir à tona, não pode se tornar consciente. E aí eu lembro que uma mulher virou e falou assim, não concordo com isso. Imagina, porque quando eu vejo um matador, quando eu vejo um ladrão, eu não sou ladra, eu não sou matadora. E aí o professor virou e falou assim para ela, falou assim, é mesmo? Então só pensa, não me responde, mas quantos sonhos seus você mesma já não roubou? Se auto-sabotando, né? Quantas ideias você não roubou de si? Quantas vezes, com palavras, você não matou dentro da sua casa o sonho do outro, a esperança do outro? Será mesmo que não existe uma assassina, uma ladra dentro de você? Aquilo foi tão forte, porque a gente acha que, não, vamos comparar circunstâncias. Eu nunca fiz, de novo a gente vai para o ser e o fazer. Eu nunca fiz o que o outro fez, mas não significa que você não é semelhante ao outro. Não significa, é muito forte isso. Não significa que em alguma situação de risco você não tem coragem de fazer aquilo que o outro fez, né? Ah, o fulano matou ciclano, tá? E se o seu filho estiver em risco, o que você vai fazer? Será mesmo que você não tem dentro de você esse assassino? Né? Eu falei na época, Laine, na época dessa aula, eu falei, olha, se me colocarem, eu e uma galinha, no mesmo lugar e eu estiver morrendo de fome, vamos morrer as duas de fome, porque eu não vou matar a galinha. Isso eu disse na época, tá? Eu falei, imagina, eu morro de fome, mas não mato a galinha. Quando a minha primeira filha nasceu, eu falei, gente, eu vou fazer o que eu precisar fazer. Se eu precisar matar a galinha para alimentar a minha filha, eu vou fazer isso. É exatamente isso. Então, era o meu ego naquela hora falando, eu não faço essa, porque dentro de mim não existe esse nível de agressão. Tá, galinha não, mas passa um mosquito na minha frente, você acha que eu não faço assim, ó? E mata, e ele tá grudado na minha mão, aí eu vou lá e lavo. Gente, o mesmo mas instinto. É porque numa escala de valores, você vai falar, não, a vaca tá aqui e o mosquito tá aqui, mas não é vida. Então quem sou eu para julgar o outro se eu faço numa escala diferente a mesma coisa? Exatamente. Gente, exatamente. hashtag só verdades nessa live, hein? Nossa Senhora, hein? Como diz meu amigo Robson, só paulada de leve. Gente, não é brinquedo, não, é isso aí. E pra gente conseguir adestrar esse ego, vamos passar umas dicas, ver se a gente consegue? Vamos. Eu acredito
Eu acredito que a melhor maneira da gente conseguir trazer isso para o agora, né? De novo, gente, livro O Poder do Agora. Maravilhoso, né? Que dá para a gente complementar bem Sim. tudo isso que a gente está falando. E se tornar consciente, trazer as coisas para agora, não agir no automático. Quem consegue, faça meditação, pelo menos 2 minutinhos por dia, acalma a mente, respira, né? Observa o ar entrando e saindo. Isso vai fazer com que a sua intuição tenha um canal mais limpo, mais livre para poder passar. E muita humildade, né? Muita humildade, que aí o nosso ego fica bem Aí forte. é só cantar a música lá do Gonzaguinha. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Como é? A beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, Se eu a gente se sei. coloca na... Não é? E Se a a gente vida... se coloca nessa posição de aprendiz. E sem julgar, né, gente? Eu acho que tirando o julgamento já é um grande fardo que a gente tira das nossas costas. Tira o julgamento, elimina o julgamento. Coloca uma borrachinha. Várias lives eu falo, coloca a borrachinha de dinheiro lá no pulso. Toda vez que se pegar julgando, criticando, comparando, puxa a borrachinha, adestra o seu ego para que ele entenda que ele está aí como uma ferramenta do bem, uma ferramenta da tua alma, uma ferramenta da tua intuição, do teu desejo interno, né? E não para te prejudicar. Instrumento. Isso, um instrumento do bem. E não para andar nas sombras, né? Não para nos fazer mal. Então o ego, gente, não é ruim, tá bom? Ele só precisa ser educado. Lição, então, assim, Laine, lição de hoje, pelo que eu entendi você falando, é: 1, o ego não é ruim. 2, seja consciente. Se você é consciente, você pode escolher. Por que, né? Essa pergunta, por que eu estou fazendo isso? Ou melhor, para que eu estou fazendo isso? Exatamente. Para quê? Para que eu vou fazer live? Para que eu vou escrever um texto? Para que eu vou... Qualquer coisa, arrumar um emprego, escolher esse emprego ou não. Para quê? Qual o motivo? A gente pode ouvir que é esse chamado da alma ou ego. E só que também o ego, nesse sentido de decisão, aí vai com aquilo que a gente falou ontem, né, Bárbara? Não adianta você querer parar o fluir de um rio. Não adianta você querer que o sol se ponha mais cedo. Tem coisas que não tá na nossa mão. E aí o ego quer controlar, né? O ego mal adestrado, mal domesticado, quer controlar, quer ficar entrando na vida dos outros, quer... Gente, tudo isso, por isso que eu falo lá no nas minhas lives, eu nunca falei do ego em si, mas eu trago várias dicas para a gente ir domesticando esse ego aos poucos, né? Porque também não adianta a gente querer fazer 40 anos um negócio de um jeito e de um dia para o outro querer fazer tudo o contrário, porque nós não vamos, não é assim que funciona, tudo depende de um processo, né? Um processo de autoconhecimento, um processo de expansão de consciência. As coisas não são de um dia para o outro. Então, mas tudo faz parte, não faz? Eu quero saber. Eu acho que esse primeiro passo, isso que você falou de consciência, e eu acho que tem um outro elemento muito importante, que é compaixão. Compaixão por si mesmo, sabe? De olhar e falar assim, tudo bem, eu tô com 40 anos, 50, 60, não importa. Que eu vivi a minha vida inteira, mas no dia de hoje eu me vejo como uma pessoa que está aprendendo, como um aprendiz, e o que importa é o dia de hoje, como que eu vou viver, não é verdade? Sim, aquilo que você falou ontem. Né? Tudo aquilo que você falou ontem se encaixa agora, né, Bárbara? Tipo assim, estou cansada. Cara, tudo bem. Respeita o teu sentimento, respeita o teu corpo, dá tempo para você e tenha consciência, né, raciocínio de que tudo tem limite. Tô cansada, eu vou ficar deitada 3 dias na cama? Pera lá, não tá certo isso. Ah, né? Não tá certo. Cadê minha vontade? Cadê eu... Então, quando eu não tenho... Eu falo que... Ideia sem ação gera depressão. Eu tenho desejo, eu tenho a ideia, eu tenho a intuição e eu não faço isso acontecer, não vai demorar muito para eu ficar frustrada, né? Para eu ficar extremamente depressiva. Então eu preciso fortalecer. Tem uma coisa, Lani. Pode falar. Se é tudo isso que você está falando aí dessas ideias, né? Se eu tenho muita vida dentro de mim, ideias, né? Necessidades, e eu não coloco isso para fora, isso adoece.
E a depressão certamente é uma das formas do adoecimento. Então, quando esse ego e esse julgamento sai de cena, você faz, você coloca no mundo, você se manifesta, você se expressa. Claro que quando eu recebo uma crítica, um comentário negativo, eu não gosto, o ego não gosta. Mas eu sei que eu não posso parar por causa disso. Fica pequenininho, perto, né, de um algo maior. Exato. Né? É o pra quê, né, Bárbara? É o pra quê. Pra que eu faço isso? Pra quê? Né? Quando eu me pergunto, cara, mas pra que eu vou fazer essa live? Eu falo, meu Deus, se pelo menos uma pessoa, sabe, pra mim, eu falo, na minha vida, o autoconhecimento fez tanta diferença. Sabe, assim, me deu tanta liberdade, liberdade de pensar, liberdade de agir, liberdade de viver, sabe, de ser eu, de tirar esse monte de crença, assim, que claro, a gente está sempre trabalhando em cima disso, mas para mim fez tão bem que se eu conseguir transmitir para pelo menos uma pessoa um pouquinho desse meu olhar que me fez tão bem, eu ganhei o dia, eu ganhei a semana, eu ganhei a vida. Então eu não posso parar. Goste, continua comigo. Não gosta, paciência, mas eu não posso parar, né? Porque quando eu penso em mas parar, eu não me abandono. Mal. Exato. É isso aí, Laine. Exatamente. Querida, nós estamos nos 10 minutos finais da live. Para variar, foi um papo muito, muito legal. Se você que está assistindo, se você achou que essa live te acrescentou alguma coisa, foi legal para você, ela vai estar salva no IGTV. Depois compartilha com alguém, assiste de novo se você chegou depois, sabe? Você sabe, Elaine, que no começo das 100 lives que eu estava fazendo, eu terminava a live, depois eu assistia de novo e eu falava assim, gente, eu não lembro de ter dito isso. Nossa, quantas vezes? E era tão interessante, não é? Ontem a gente fez a live, depois a gente fechou, eu falei, gente, eu acho que a Bárbara não falou da história dela, não falou da paralisia. Aí eu falei pro meu marido, ela falou? Ele falou, ixi, não sei, vai, eu assisti de novo. Não consegui assistir inteira ainda, mas eu quero assistir sim. Porque eu acho que nesse momento a gente fica tão conectado que a gente realmente não consegue. Eu falo que o primeiro ouvido que está perto da boca é a nossa, né? A gente ensina, não é bem para o outro, é para a gente. Quanto mais eu ouço, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Então, e aqui realmente nesse momento eu também não guardo tudo. Depois eu falo, será que eu já falei isso? Sim. Aí eu vou ver de novo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu posso falar amanhã, para não ficar repetindo também, né? Mas sempre tem, né? O Thiago já falou assim, qual que é o próximo tema? Não sei, Thiago. Mas isso poderia virar alguma coisa assim, meio rotineira, você não acha? Ó, tem um tema. De vez em quando a gente podia se visitar. Tem um tema que eu quero já de antemão, já vou te convidar. Eu não sei, você vai ter que ver o que está acontecendo no seu celular para você que você não consegue entrar em outro perfil, né? Se é no Insta, não sei. Mas enfim, eu vou sugerir um tema para a gente fazer junto. Não sei quando, depois a gente agenda. Sagrado feminino. O que você acha? Tô dentro. Gente, é um tema maravilhoso para homens e para mulheres. Não é só para mulher, não, tá? Todos nós temos o feminino dentro de nós. E esse desalinho transforma esse ego num bicho-papão. Quando a gente consegue alinhar o nosso yin e yang, as nossas energias, né? O ego começa também a se acomodar em tudo isso. Gente, olha, tudo de bom. Eu acho que você é a pessoa certa para falar comigo sobre isso. Bora? Até porque, Elaine, a minha paralisia aconteceu do lado direito, que é o lado que representa o aspecto masculino, porque eu era essa mulher trator, que corre atrás, muito fazedora, muito ego, fazedora. E o meu lado esquerdo, o feminino, o que cede, o que aguarda, o que acolhe, né? Esse aqui eu não estava. E aí eu fui obrigada a paralisar o lado de cá para sentir mais, para deixar esse feminino. Amei o tema. Queria fazer um convite, a gente não sabe quando é a data dessa live, mas eu sei quando é a data da live de aniversário que eu vou fazer nesse sábado. Eu vou completar, Laine e galera que está assistindo, 43 anos nesse sábado. Então a gente vai fazer uma live do quintal da minha casa. Que legal! Eu, botijão de gás, cano de água, vocês vão ver tudo. Mas o meu marido, ele é músico, então a gente vai fazer uma live
nesse sábado agora, dia 11, às 19 horas, e ele vai cantar músicas, todas as composições dele, que contam um pouco do nosso namoro, do casamento, nascimento da primeira filha. Então, se você não tem compromisso para esse sábado à noite, vem participar dessa festa de aniversário, que vai ser muito, muito legal. Aqui no Insta? Né? Aqui no Insta? Aqui no Insta. Pronto. É porque com essa história de isolamento social, não vai ter festa, né? Mas vai ter festa aqui no Insta. Que legal, gente. Ó, já tô dentro. Vou até colocar no despertador para não esquecer. Isso. Dia 11 Coloca. às 19 horas. Dia 11/7, às 19 horas. Muito isso legal. Aí, estão todos convidados. Gente, ó, quem é que tá aqui do meu perfil e ainda não segue a Bárbara, quando acabar a live, procura lá, começa a seguir esse perfil. E vamos fazer algumas coisas, quem sabe, né? Você tem até projetos de vir conhecer Cajamar, quem sabe a gente faz mais coisas juntos, não é, Bárbara? Tenho. Sabe o que eu vou fazer agora, Laine? Eu queria fazer um pedido para você que está assistindo e gostou dessa live. Eu vou tirar os comentários, apesar de eu não saber como é que eu faço isso. Como é que eu desativo os comentários? Não sei. Não é aqui. Não sei como é que desativa. Deixa com comentário. Deixa com comentários. Já tá recebendo eu queria parabéns, que você ó. tirasse um... obrigada. Eu queria que você tirasse um print dessa live. Faz uma pose bem linda, Elaine. E coloca no teu story, ajuda a gente a divulgar isso, porque é um tema, eu acho que a gente conversou sobre um tema denso, mas de uma maneira tão leve, tão descontraída. Tão explicativa, né? Ai, não é? Se eu tivesse encontrado um negócio desse quando eu comecei, né? Essa é a minha intenção, sabe? Facilitar a vida das pessoas. Pois é. Então vamos fazer uma pose bem linda, assim, ó. Eu tô de cabelo preso, mas mais para tirar um... Eu tirei. Espero que tenha dado tempo, né? Eu tirei, gente. Ego! Mas isso é ego. É ego. E eu abraço o ego, abraço e falo, é isso mesmo. Meu eguinho lindo! Ô, Laine, você sabe que quando o perfil começou a crescer, eu fiz uma postagem que falava assim, eu podia estar roubando, eu podia estar matando, mas não, eu estou aqui pedindo para você seguir o meu perfil. E olha, tem umas coisas legais. Tá? Cara, choveu de gente, foi tão divertido. Vamos porque é verdade, é ego. O ego quer que o canal, que o perfil cresça? Quer. O ego quer que um monte de gente mande mensagens legais. É uma delícia, manda mensagem no direct. Mas esse ego está a serviço de alguma coisa muito maior. Exatamente. Por isso que é gostoso. Eu acho que não é? a nossa intenção, que o nosso canal cresça, que a gente atinja mais pessoas, é igual a questão do dinheiro. Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu posso ajudar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a esse conteúdo, eu tenho certeza que pelo menos uma frase, uma palavra, alguma coisa vai tirar um véuzinho assim da frente do olho e a pessoa vai começar a enxergar a vida de uma outra maneira. Né? Olha que bênção, gente. E a gente vai começar de 1 em 1, como eu falei esses dias, né? O vírus não contamina de 1 em 1 e não paralisou o mundo? Sim. Por que a gente não pode contaminar de 1 em 1, né? Com informação, com coisas boas, com um fermento bom para nossa mente, com gratidão, com amor. Então essa é a nossa função. Ai, acredito piamente. Eu adorei nossa conversa, Eu também. Laine, como sempre. Ontem já tinha sido uma delícia, fiquei com vontade de quero mais. Hoje foi muito legal também. Vamos marcar a data muito da obrigada. próxima. Depois a gente conversa. Pois é, né? Para poder combinar e vamos divulgar. Vai dar tudo certo, com fé em Deus. Thiago tá falando aqui, tirar a casca de cebola é o objetivo para uma vida inteira. Olha que legal, que eu passe a vida inteira descascando, tirando os véus, e aí eu tenho garantia de ter um motivo para acordar todos os dias. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Bom, gente, se alguma coisa não ficou clara, se alguma coisa vocês não conseguiram entender e não dá mais tempo de fazer pergunta aqui, mas pode mandar no direct, tá? Que a gente vai respondendo. É importante que isso fique bem claro, para a gente não se rejeitar, para a gente se amar por completo, com luz, com sombra, com ego, sem ego, porque tudo faz parte da nossa vida. Temos 10 segundos, então olha, beijos, beijos,
Beijos, obrigada, Laine. Amanhã vou Tchau, colocar no gente. YouTube Boa noite também, tá pra bom? vocês. Beijos. Beijos, tchau.